Tá faltando alguém? Bom estar aqui novamente nessa igreja. Quando pede para os visitantes levantar, eu nem levanto mais, irmão. Nem levanto mais, me sinto em casa aqui nessa igreja. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Me sinto à vontade aqui, pastores amigos, pastor Ciro, Valtecir, pastor Binho, pastor Isaac. É muito bom a gente estar no meio de amigos, né? Lá na nossa igreja também é o mês, a gente celebra ainda mais, né? Todo mês é mês da família, né? Mas esse mês de maio a gente trabalha mais especificamente nas nossas células, lá com os roteiros, mais focados para a família. E Deus colocou no nosso coração esse mês agora de maio, não só um tema para o mês de maio, mas uma missão para o mês de maio. E a missão que Deus colocou para nós, para a nossa igreja, é esse daí. Uma família o quê? Abençoadora. Uma família abençoadora. Se eu perguntasse qual família quer ser abençoada, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer, eu quero que minha família seja abençoada. Eu também quero. Mas você já pensou que a sua família, ela pode ser uma família abençoadora? E ser abençoado, a Bíblia fala para a gente, né? Lá em Atos fala sobre isso, que Jesus falou que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, uma família que abençoa, uma família abençoadora é ainda mais o que? Abençoada. Então, nós temos trabalhado esse tema, esse mês, e hoje nós estamos lá na nossa terceira semana, e a mensagem que o pastor Ed vai pregar lá, o tema, eu estou trazendo para cá esse tema também, e em cima desse projeto, uma família abençoadora. Para vocês conhecerem melhor aqui esse projeto, deixa eu ver se eu vou saber passar aqui, se eu estou passando para o lugar certo. É o da direita ou da esquerda? Me ensina aí, Isaac. Foi, agora está ligado. Libera para mim aí, vai passando para mim, por favor. Vamos lá, passa para mim, por favor, aí os slides, para a gente explicar aqui melhor, que aqui eu não estou conseguindo... foi eu que passei? Foi, agora está funcionando. Então está ali, ó. Primeira semana, qual que é a nossa missão lá? Cada família da igreja, cada célula, através de cada célula, as famílias ali representadas, então a minha família, eu, Lidiane, nós vamos orar, primeira semana, nós vamos orar e jejuar, para que Deus possa mostrar para a gente uma família, para a gente fazer o que com ela? Abençoar. Por que abençoar? Só fazendo um parênteses aqui. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que pessoas que se tornam abençoadoras ganham mais vidas para Jesus do que pessoas que se acham apenas convertedoras. Ganham 40 vezes mais pessoas do que só os convertedores. Então, Deus nos chamou para ser uma bênção, Deus nos chamou para abençoar. Então, o nosso projeto é o seguinte, primeira semana, nós vamos orar e jejuar para Deus mostrar uma família para a gente. Nós oramos, nós jejuamos, e Deus mostrou uma família, a mesma família que Deus mostrou para minha esposa, mostrou para mim. Ela falou assim, qual que Deus mostrou para você? Eu falei, é essa. Ele falou, foi essa que Deus mostrou para mim também. Essa é a primeira meta, a primeira semana, orar e jejuar para Deus mostrar uma família, para que você possa abençoar. Segunda semana, relacionamento intencional com essa família. Você vai se aproximar mais dessa família que Deus mostrou para você. Você vai conversar mais. Você vai dizer para aquela família assim, olha, Deus colocou no meu coração o desejo de orar e jejuar por sua família. Irmão, pensa bem, alguém falasse para você. Você nunca mais vai olhar aquela pessoa da mesma forma. Sério? Deus mandou você fazer isso? Orar e jejuar pela minha família? Uau! Que coisa maravilhosa! Essa é a segunda semana. Na terceira semana, nós vamos fazer o quê? Encontrar essas pessoas à mesa, que essa semana agora, inicia-se hoje. Então, nós programamos o seguinte, você vai chamar essa família que Deus mostrou para você, que você já está interagindo com ela, para se reunir para um jantar na sua casa, para um almoço, para um café, para um lanche, você vai convidar. Então, essa família que já está sendo já abençoada, só em você orar e interagir com ela, você vai dizer o seguinte, olha, eu quero convidar você e a sua família para tomar um café lá em casa, para almoçar, para jantar lá em casa. Sério? Olha só que privilégio, irmão. Ninguém chama qualquer um para a sua casa, não, irmão.
Ninguém chama alguém que não é desejado para a sua casa. Você quer honrar a pessoa, você convida ela para uma refeição, para sentar-se à mesa. E ali fazer o quê? Só comer? Não, a gente vai compartilhar a vida. Você compartilha o que Jesus fez na sua vida, na sua família. Você começa a interagir com a pessoa. Você precisa de alguma coisa, você tem alguma oração por alguma coisa específica. Você vai começar a ter intimidade. Deus vai te mostrar uma necessidade naquela família. E na quarta semana, você vai fazer o quê? Servir essas pessoas como um privilégio. Você já orou por elas, já jejuou, já interagiu com elas, já sentou à mesa com elas, você já está íntimo já da família. Agora você vai servir aquela família. O que você sabe fazer? Você é bom de elétrica? Olha, tem alguma coisa que eu possa fazer elétrica na tua casa? Você sabe fazer alvenaria? Posso fazer alguma coisa na sua casa? Posso roçar o quintal? Posso capinar o quintal? Posso pintar o seu muro? Ah, não sei fazer nada. Dá um presente para aquela família. Faz alguma coisa. Irmão, a missão é impactar aquela família com a bênção do Senhor que nós já recebemos. Amém, irmãos? Você imagina só. Aí depois de tudo isso, você vai fazer o quê? Você vai abençoar essa família, levando ela para a sua célula. Vai ser um grande encontro nas células com todas essas famílias. Um roteiro especial, um louvor especial, um lanche caprichado. E a gente vai abraçar essas famílias na célula. E no nosso caso lá, no domingo dessa semana, a última semana, vai ser aniversário da nossa igreja. Vamos fazer 13 anos, gente. Olha que maravilha. Hein? 13 aninhos, igreja de relacionamentos. No dia 7, encerramento da conferência que a gente vai fazer lá. Tá? Vamos encerrar com um aniversário. Vai ter bolo, que aniversário tem que ter bolo, né, irmão? Ainda mais bolo de igreja, né? Igreja tem que ter bolo. Vamos fazer lá. E vamos convidar quem? Quem que a gente vai convidar, irmão? Fala, adivinha. Essas famílias que Deus colocou no nosso coração, que o coração já está o quê, ó? Macinho para você ganhar para Jesus. Então a gente vai levá-la para a célula, depois vai fazer um convite de aniversário para ela estar com a gente na grande celebração. Amém, irmãos? Gostaram da ideia? É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser abençoadores. Aí na primeira semana nós falamos sobre isso, sobre uma família abençoadora, como a família de Abraão, Gênesis 12, está disposta a viver um novo tempo. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vem para a terra que eu vou te mostrar ainda, mas vem, vamos embora. Abraão decidiu e teve que o quê? Renunciar o passado para contemplar o futuro que Deus tinha para ele. Então uma família abençoadora, ela está disposta a viver um tempo novo, ela renuncia ao passado para viver as promessas de quem? As promessas de Deus. Nós trabalhamos isso no primeiro domingo. No segundo domingo nós trabalhamos uma família abençoadora que se coloca à disposição de Deus. Irmãos, Deus não chama família perfeitas, amém? Senão ninguém seria abençoador. A família de Abraão era uma família idólatra, uma família que servia a outros deuses. Deus vai lá e cata essa família e fala assim, olha, eu vou fazer de vocês uma família abençoadora para todas as nações da terra. Aí o que Deus tem que fazer com essa família? Deus tem que trabalhar, sim ou não? Tem, ué. Tem que trabalhar. A partir dessa família ele vai abençoar a restante. Ele tem que trabalhar o molde, para que o molde esteja o quê? Preparado para produzir outros moldes em cima dele. Então Deus começa a agir na família de Abraão, no caráter da família de Abraão, no caráter de Abraão. Deus começa a trabalhar com ele ali na questão da mentira no casamento. Não sei se aqui aconteceu, mas lá em Chaperó tinha um negócio desse aí, gente. Tinha gente que falava mentira no casamento, vivia uma coisa que não era, né? Aconteceu com Abraão, vai acontecer com a gente, né? Todo mundo está passível disso. Então Deus trabalhou o caráter dele. Ele falou para Sarai, Abrão e Sarai, olha, fala para o pessoal que você é minha irmã, para que eu seja poupado. Olha só, Deus trabalhou o egoísmo no casamento. Você conhece marido egoísta? Só pensa nele, mulher egoísta? Deus trabalha, porque Ele quer fazer da sua família uma família abençoadora. Deus trabalha na submissão cega de Sarai. Sarai não podia ser submissa ao erro. Ela foi conivente com o erro de Abraão. As mulheres têm que ser submissas, né? Mas como ao Senhor. O Senhor não vai te ensinar algo contrário à sua palavra. E ela seguiu o conselho contrário à palavra de Deus, vindo do seu próprio marido. Deus começou a trabalhar. Você está entendendo aqui, irmão, que Deus começa a trabalhar na família quando a gente permite que Ele faça isso, amém? Deus permite, Deus começa a trabalhar à medida em que a gente deixa Ele mexer.
Então, quando você se coloca à disposição para ser uma bênção, irmão, Deus vai começar a mexer na sua família, no seu casamento, para que você possa ser uma bênção para outras famílias. Deus mexeu na visão daquela família, falou para ele não levar Ló, ele levou. Tem problema, sim ou não? Sim. Tem coisas no seu casamento que você não deve carregar. Deus trabalhou no casamento dele. Olha, eu não mandei levar Ló. Eu não mandei levar Ló. Depois que Ló foi levado pela ganância, pela visão das coisas bonitas de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz, depois que Ló partiu, Deus falou a Abraão novamente, dizendo, eu farei de você uma grande nação. Deus vai renovar a visão para você, quando você largar o que precisa ser largado no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento com seus filhos, no relacionamento com as pessoas, aí Deus vai renovar a visão, como fez com a família dele. E Deus deu um novo nome para ele, não é mais Abrão, pai exaltado, agora o nome que eu vou te dar vai representar o propósito que eu tenho para você, que é pai de uma grande nação, pai de multidões, Abraão. Deus tem um novo nome para a sua família, para vocês viverem um novo tempo. Amém, querido? Glória a Deus por isso? Glória a Deus. E hoje Deus quer tratar com a gente sobre algo que é o mais importante da família. O mais importante da família não é o que você sabe fazer na cozinha, não é o carro que você tem na garagem, não é a televisão se é de LED, de 50, de 60, de 100 polegadas, não é o que você tem lá no seu quarto, não é. Não é quanto de conta bancária você tem. O mais importante da família é o seu coração. É o coração da família. Sabe por quê, irmão? Se Deus tem o coração da família, Ele tem tudo. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. Quero ler com você esse texto. Em Gênesis 22. Leia comigo Gênesis 22. Você já conhece bem esse texto, né? Gênesis 22, a partir do versículo 1. Você se lembra que Deus ele começou a trabalhar na vida de Abraão, na vida de Sarai, mudou o nome de Sarai, de princesa, de autoridade, de reis, para princesa do Senhor. Deus mudou o nome de Abrão para Abrão. Deus mudou o caráter, Deus começou a moldar a personalidade, Deus começou a mudar as emoções, os comportamentos da família. Agora Deus quer mudar o principal. Deus quer mudar o coração. Diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, pai de muitas nações? Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele então aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Depois de quê, gente? Adorar. Quem é que vai adorar? Quem que vai adorar? Quem que foi adorar lá? Só Abraão? Isaque. Abraão e Isaque foram adorar. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca também. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, pai de muitas nações, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado,
Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, quem que é o anjo do Senhor na Bíblia? O chamou do céu e disse: Pai de muitas nações, Pai de muitas nações. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo do Senhor. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor. Qual o nome que deu, gente? O Senhor proverá. De novo, o Senhor proverá. Jeová Jirê. Você acabou de cantar aqui. Deus provedor. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão o quê? Abençoados, porque você me obedeceu. Olha que coisa, gente. Se você não me obedecesse, eles não seriam abençoados. Mas porque você me obedeceu e quis ser uma família abençoadora, eu abençoei eles também. Olha que coisa. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém, querido? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de, Senhor, ler a Tua palavra, meditar nela e aplicar para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nessa noite para mostrar, para revelar, Senhor, para tirar, Senhor, do que está escondido, do que está, Senhor, guardado, para ser revelado, Senhor, ao ser revelado, seja, Senhor, confessado, seja abandonado, se tiver que ser abandonado, mas que haja, Senhor, em nome de Jesus, entrega nessa noite. Sacrifícios sejam feitos para que bênçãos sejam derramadas em famílias, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Uma família abençoadora, ela não negocia o seu coração com nada e ninguém. Uma família que decide abençoar outras famílias, ela precisa guardar o seu coração. Ela precisa ter o seu coração ali guardado pelo Senhor. Sabe, irmãos, o mundo hoje tem tentado roubar o coração da família, porque se roubar o coração da família, rouba a família. Rouba o projeto da família, rouba os sonhos da família, rouba a unidade da família, rouba o amor da família. Rouba aquilo que Deus preparou da família. E o inimigo tem tentado roubar o coração dos filhos na família, dos maridos na família, da esposa na família. Tem tentado roubar de várias formas. O inimigo sabe, ele quer também o nosso coração. Ele quer o coração da família, para destruir o propósito que Deus tem ao criar você e colocar você dentro de algo maravilhoso, um projeto dele chamado família. E Deus fala para a gente aqui, como falou para Abraão, Deus traz para a gente essa palavra, para mostrar para a gente que Ele não apenas quer nosso coração, mas que o nosso coração precisa de uma entrega total para que Ele possa receber. Bom, queridos, o texto começa dizendo o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus colocou Abraão à prova. Deus colocou ali uma provação para Abraão. E qual que é a diferença de provação para tentação? Provação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus para nos abençoar, para fazer a gente amadurecer, para a gente se aproximar dEle, para nos levar para um outro nível. Um outro nível.
Assim como você faz provas nos cursos que você faz, para concursos, e você ao passar por essas provas, você vai para um outro nível. As provas que Deus coloca diante de nós, das nossas famílias, é para levar a gente para um outro nível de intimidade com Ele, um outro nível de relacionamento com Ele, uma nova fase. Nos fortalece a provação, traz vida, traz recompensa de Deus para nós. Lá em Tiago capítulo 1, verso 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, ou seja, que vocês sejam por inteiro do Senhor, sem que falte a vocês coisa alguma. E no verso 12, do mesmo capítulo de Tiago, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, não morre na praia, não para no meio do caminho. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Tem uma recompensa, gente. Tem uma recompensa por provação. Não vou perguntar se você está passando por provação, não. Prometo, não vou perguntar. Tá legal? Mas eu queria que você entendesse que a aprovação ela vem de Deus para impulsionar o seu casamento. Não olha a aprovação: ai meu Deus não me ama, eu estou passando por esse negócio. Não, olha o seguinte: Deus está preparando o seu casamento para um próximo nível. Deus está preparando o seu relacionamento com seus filhos para um próximo nível. A aprovação eleva a gente aonde Deus sempre teve. Querido, Abraão foi provado ao sair da sua terra, da sua parentela, ir para a terra que Deus mostraria para ele. Ele foi provado enfrentando fome, depois, assim que saiu. Ele foi provado ao ceder as terras para o seu sobrinho Ló. Ele não foi ganancioso, ele provou que não foi ganancioso. Falou assim: Ló, escolhe, quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher a terra mais bonita que você quiser. Ele escolheu as terras mais bonitas, Sodoma e Gomorra. Top para lá, irmão? Não, né? Nem eu. Foi levado pelos olhos, assim como o mundo faz. O mundo não oferece coisa feia, oferece coisa bonita, para atrair você e ir lá te arrebentar. Não é verdade? Provou a paciência, não passou na prova. Não passou na prova da paciência, nem ele nem Sarai. Trocou as palavras de Deus pela de Sarai. O que aconteceu? Aí veio Ismael. Estão brigando até hoje. O tiro está comendo até hoje por causa disso, né, irmão? Olha só. Está vendo só? Trocou as palavras de Deus, mulheres, me desculpa, viu? Mas pelas da esposa. Qual que é mais importante? A do seu marido ou de Deus? A da sua esposa ou de Deus? Irmãos, a gente não pode negociar o nosso coração. Não pode negociar. Lá desde o Jardim do Éden, né? Eu fico brincando, tem um rapaz lá que mora perto da igreja, o nome dele é Adão. Toda vez que eu encontro ele, fala assim: a culpa é tua. A culpa é tua. Ele já vem rindo. Ele está rindo? A culpa é tua, né? Deus já tinha falado: não come desse fruto. Ele deu ouvidos à mulher em vez de dar ouvidos à voz de Deus. Não estou dizendo que não tem que dar ouvido à voz da mulher, não, viu, meu irmão? Fique tranquilo. Eu costumo falar que Deus, o Espírito Santo usa muito as nossas mulheres, viu, irmão? Usa muito a minha, né? Usa muito as mulheres para abençoar a gente. As mulheres são nossas adjuntoras, estão ao lado. Adjuntos, está ao lado. São nós. Ai de nós se não fosse elas, né? Graças a Deus por isso. Mas, independente se é a mulher, se é o homem que está falando, se Deus falou, obedeça a voz de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Mas ele também foi tentado. O diabo tentou, e a tentação vem para nos derrubar. Deus não tenta ninguém. Tiago fala sobre isso também no mesmo capítulo 1. Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não tenta, não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Depois desse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, leva à morte. Leva à morte. Então a tentação vem do diabo para derrubar a gente, para tirar a gente da rota. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o propósito do diabo é tirar ele da rota da cruz. Tira ele dessa rota. Não. Tenta tirar você da rota também. Quis tentar tirar Abraão e sua família da rota de ser uma família abençoadora. Ele foi tentado a mentir para Faraó,
para Abimeleque a respeito da sua esposa. Você já viu ali. Mas Deus, diante disso, diante de tudo essa preparação, Deus coloca agora ele à prova, mas é a prova do coração. Deus provou o coração dele. Eu vou provar o seu coração agora. Sabe por quê, irmão? Deus já havia dado a promessa para ele de um filho, sim ou não? 25 anos esperando, irmão. 25 anos esperando a promessa chegou lá o Isaac, né? Isaac quer dizer o que mesmo, gente? Risos. Está lá, alegria, está lá com o filhão brincando. De repente Deus aparece para ele lá e fala assim: Abraão, pai de muitas nações. O nome dele representava o propósito de Deus. Toda vez que Deus chamava Abraão, ele lembrava do propósito: olha, eu vou ser pai de uma grande nação. Aí Deus fala assim: me dá teu filho, teu único filho, a tua descendência, a partir de quem eu vou fazer de você uma grande nação. Que doideira é essa? Como assim, Deus? A Bíblia não fala que Abraão falou assim: Deus, você não está enganado, não? Você não está vindo no Abraão errado, não? Deve ser outro Abraão, porque o Senhor prometeu que a partir da minha descendência eu vai fazer uma grande nação. Agora, se o Senhor está pedindo, o Senhor deve ter endereço errado, né? Deve ser um endereço errado. Né? Ou então, Deus, o senhor tem noção que eu tenho que falar com Sara sobre esse negócio? Se eu sacrificar Isaac, ela me sacrifica. Vai dar ruim. Abraão fez isso, irmão? Não. Deus já havia tratado o caráter de Abraão. Deus já havia tratado o seu casamento. Deus estava tratando a sua família. Agora Deus estava tratando aquilo que Ele havia dado para ele, a sua promessa. Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes as pessoas colocam as promessas no lugar de Deus. Eu quero ter um casamento. Meu sonho é um casamento. Aí quando casa, ela esquece de viver o projeto de Deus para a sua vida e vive só o casamento. Esquece dos compromissos que tem com Deus, daquilo que Deus tinha proposto para você. Não é verdade? Eu me lembro de uma pessoa compartilhar comigo, pastor Isaac. Uma irmã assim que chegou na nossa igreja, ela foi de uma outra igreja, e ela falou que nessa outra igreja, o pastor chegou para ela e falou: irmã, você não tem vindo à igreja? Ela falou assim: pastor, meu filho não para quieto aqui na igreja, meu filho não fica quieto, né? Aí eu não consigo vir na igreja. O seu filho está te incomodando, está sendo um empecilho para você, irmão? Vamos orar então aqui para Deus levar ele? Não, pastor, pelo amor de Deus, não, irmão. O que está impedindo você de viver o propósito de Deus? Você está colocando o filho, colocando o marido, a esposa, o casamento, o trabalho, que você tanto orou, deixar tomar o seu coração, tomar o lugar de Deus na sua vida. É isso que Deus quer tratar com a gente aqui hoje. O que tem colocado no lugar de Deus? O que está roubando o meu coração? A Bíblia fala para a gente, o próprio Jesus falou o seguinte: olha, aonde estiver os seus tesouros, ali estará o seu coração. Onde tiver aquilo que você valoriza, aquilo que você está dedicando ali, o seu coração vai estar lá, irmão. Vai estar lá. Quando a gente faz exames, né, do coração, você faz lá um teste ergométrico, um eletro, você vai ver, você faz teste para saber o seu coração. Agora Deus faz um teste, uma prova, para ver, deixa eu ver como é que está o coração de Abraão, deixa eu ver se após receber a promessa, aquilo que ele tanto queria, ou aquilo que a família dele tanto sonhou, se o coração dele ainda é meu. Deixa eu ver. Por que isso é importante, irmão? Em Mateus 6, 21, esse versículo que eu falei: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Provérbios 3, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida, irmão. Jeremias 17, 9, 10 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí Deus fala: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Amém, querido? Deus faz exames o tempo todo na gente. Deus faz exame na nossa família. Será que o coração dessa família é meu ou está em outra coisa? Onde está o coração da sua família? Aonde que está? O que Deus queria de Abraão, gente? Deus já tinha dado a promessa, mas antes de receber a promessa, você lembra o que Deus fez com Abraão? Deus fez uma
aliança. Gênesis 17, 9 a 11, diz que Deus faz uma aliança com Abraão por meio da circuncisão. Por meio da circuncisão. Por meio da circuncisão foi na carne, no órgão reprodutor masculino, simbolizando que as suas gerações teriam aquela marca. A marca não só na pele, mas de uma aliança com Deus. As suas gerações, as suas descendências, Deus havia feito uma aliança. Lá em Romanos 2, 29, diz para a gente que a aliança nossa, como igreja de Cristo, não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. É o que Deus busca, uma aliança que marca o nosso coração. E Ezequiel ele falou assim: eu vou tirar o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne que me obedeça, um coração que seja meu. O Senhor busca o coração da família. O Senhor está lutando pelo coração da família. O Senhor chama a atenção da família. Ele está colocando a família à prova. As dificuldades são Deus chamando: ei, olha para cá. Olha para cá, eu quero o teu coração, cara. Eu quero o coração desse marido, o coração dessa esposa, o coração desse filho. Deus está o tempo todo, e Deus fez com Abraão isso. Abraão, você quer viver o projeto de ser pai de uma grande nação? Me dá o teu filho. O que Isaac representava? Isaac representava, gente, o sonho de Abraão. Ei, me dá o teu sonho. Me dá o sonho da tua família. Quais são os projetos da tua família? Quais são aquelas metas que você colocou para a sua família? O que você está dedicando a sua... Ei, me dá. Me entrega os seus sonhos, os seus propósitos, as suas promessas. Dá para mim. Deus queria demonstrar para Abraão que o seu coração tinha apenas um dono. Muitas vezes, o nosso coração é seduzido pelas próprias promessas de Deus. E elas acabam roubando o coração do único dono, que é o Senhor. Sabe, tem um livro, não sei quantos aqui já ouviram falar, Kryptonita. Já ouviram falar desse livro, Kryptonita? John Bevere. Fantástico esse livro, a gente estudou na nossa igreja. Maravilhoso. Kryptonita matava o Superman aos poucos, né? A Kryptonita nossa é o pecado. E o autor faz essa relação de uma forma maravilhosa. E ele fala de um ponto lá, ele dá uma ilustração, é uma ilustração, viu, irmão? De um casal, o Justin e a Ângela. Olha aqui, o Justin conheceu a Ângela e ficou apaixonado pela Ângela. Ângela é uma mulher maravilhosa, muito romântica, uma mulher dedicada, cozinhava muito bem, cuidava muito bem do Justin. Eles ficaram noivos, eles casaram, e eles começaram a viver aquele sonho do casamento. E ele chegava já do trabalho: opa, vou encontrar minha esposa linda em casa. E numa certa noite ele chega lá em casa, pensando em fazer uma surpresa para a esposa não está na sala, não está no banheiro, não está na cozinha, deve estar me esperando no quarto. Quando ele chega, ele abre a porta do quarto, ela está toda arrumada, passando batom, se maquiando, perfume exala todo o quarto. Ele falou assim: caramba, será que eu esqueci alguma data? Será que eu estou dando bobeira? Ele falou: tudo bom, amor? Ele: oi, amor. E o que aconteceu? A gente marcou alguma coisa hoje? Não, amor, está tranquilo, eu vou sair sozinho. Mas você sai sozinha para onde? Onde você vai? Eu posso me arrumar, eu vou junto com você. Não, amor, fica tranquilo, eu vou sair com fulano de tal. Fulano de tal? Como assim fulano de tal? Fulano de tal, é meu namorado da época de escola. Ué, seu namorado da época de escola? Como assim? A gente é casado. Não, meu amor, fica tranquilo, eu continuo amando você. Eu amo você muito mais do que ele. Eu dedico 90% do meu tempo para você. Mas qual o problema de eu sair com ele? Qual o problema de eu ter esse contato com ele ainda? Eu vou passar a noite com ele, amanhã cedo eu estou de volta para você. Ele falou: não, você não entendeu, nós temos uma aliança, nós somos casados. Como assim? Que negócio é esse? E assim muitas pessoas vivem no seu relacionamento com Deus. A gente fala: Deus, o Senhor sabe que eu amo mais o Senhor do que as outras coisas. Mas divide o coração, que é só dele, porque você tem uma aliança com ele, com outras pessoas e com outras coisas. Sabe qual é o nome disso? Adultério
espiritual. É o que o povo fazia no Antigo Testamento. É o que o povo fez lá, criando bezerro de ouro, ainda chamava lá de Deus. É o que a gente faz. Não, Deus, o Senhor sabe que eu amo muito o Senhor, mas eu também amo as outras coisas. Eu prometo que eu vou dividir mais tempo para o Senhor do que para as outras coisas, mas Deus não aceita. Você entraria num relacionamento assim, irmão? Do Justin e da Ângela? Já pensou? Olha, eu vou casar com você, mas eu não quero compromisso. Eu posso sair com quem eu quiser, eu posso fazer isso, fazer aquilo outro. Topa, irmão? Topa, Caleb? Topa? Topa, Isaac? Nem eu. E por que Deus tem que topar com você? Está entendendo onde Deus quer chegar com Abraão? Abraão, eu não divido o seu coração com ninguém. Ou ele é meu, por inteiro, ou não é nenhuma parte minha. Entrega o seu Isaac. Entrega o seu coração. Você precisa ser meu por completo. O Senhor está buscando famílias que estejam dispostas a dizer, Senhor, o meu coração é teu. Pastor, mas eu não posso pensar nisso, eu não posso ter sonho, eu não posso ter projeto. Sim, a partir da entrega do seu coração para o Senhor, Deus faz fluir todas as coisas. Amém, querido? É assim que Deus faz. Deus pega esse homem, Deus leva ele a viver um novo tempo. Deus coloca ele à prova. Deus coloca esse coração à prova. Eu pergunto, o que ou quem está tentando roubar o coração da sua família? O que ou quem está tentando roubar o coração da sua família? Irmão, o mundo tenta roubar o nosso coração. Romanos 12, Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, não amoldem ao padrão desse mundo, mas o que? Transformais pela revelação da vossa mente, do vosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. O mundo quer roubar, quer o nosso coração, quer o coração da família. A nossa carne grita para fazer as coisas erradas. Lá em Gálatas 5, versículo 19 e 20, fala sobre as obras da carne. Fala para nós, as obras da carne são imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quantas coisas tentam entrar na família? Quantas dessas coisas entram na família, irmão, e tem roubado o coração da família, tem tirado Deus da família, tem colocado outras coisas, a nossa carne grita o tempo todo, irmão, querendo fazer nossa própria vontade, filhos que querem fazer as coisas do seu jeito. Meu filho e minha filha perguntaram assim, papai, por que não pode ser do nosso jeito? Por que não pode ser do meu jeito? Eu falei, porque não, o nosso jeito é o melhor, o nosso jeito é o certo. Você agora não entende, mas na frente você vai entender. Tem que ser do jeito de Deus, irmão. Tudo que você for perguntar, pergunta para Deus, Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? A gente falou lá na igreja recentemente sobre o uso de roupas. Pessoas que usam o corpo, estão usando o corpo para mostrar o corpo. Pessoas que vêm para a igreja com roupas indecentes. E a gente a Bíblia fala para a gente que o nosso corpo é para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo precisa glorificar o Senhor. Então, falei para eles, antes de você se arrumar, ao você entrar no seu quarto, você pergunta, Deus, que roupa o Senhor quer que eu vá? Que roupa vai agradar o Senhor? A gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. A carne vai gritar, mas a gente tem que matar a carne. O diabo, 1 Pedro 5, verso 8, nós, estejam alertas, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Busca famílias para devorar. Abraão, ele já tinha um relacionamento com Deus, ele começou a educar o seu filho, eu creio que ele já ministrava, Isaac via ele adorando ao Senhor, Isaac via Abraão e Sara ali, de joelhos, clamando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Ele fala assim, olha, não é na semana seguinte, não um mês depois, Senhor, deixa eu pensar para ver se é isso mesmo, Senhor, deixa eu orar mais para ver se era a tua voz mesmo que eu ouvi, ou se foi outra coisa, Senhor. Não, ele imediatamente, na madrugada seguinte, cedinho, nas primeiras horas do dia, ele foi obedecer ao Senhor. Andou 80 quilômetros até o Monte Moriá, ele, seu filho, mais lá o jumentinho carregando a lenha, mais os empregados para oferecer um sacrifício que o Senhor pediu, e ele chamou esse sacrifício de adoração ao Senhor. Adoração.
o seu filho foi. Ele falou que ambos adoraram ao Senhor. Por que Isaac então adorou o Senhor lá, mesmo ele sendo o sacrifício? Porque ele viu o Deus que o seu pai servia. Muitos filhos não querem obedecer hoje, irmão. Sabe por quê? Os seus pais não obedecem a Deus. Pais, se querem filhos obedientes, obedeçam ao Pai Celestial. Obedeçam, deixem os seus filhos verem vocês adorando, irmãos. Lá em casa a gente começa o dia, não é ligando no RJ, não é ligando lá para saber a notícia do dia. Todo dia a gente liga lá, a adoração. As crianças vão para a escola cantando. O Mateuzinho, meu filho, toma banho, fica tomando banho no chuveiro, e criança no chuveiro é uma graça, né, irmão? Se deixar, fica o dia todo brincando no chuveiro, né? Ele fica lá cantando, irmão, no chuveiro. A minha filha fica cantando, adorando ao Senhor. Irmãos, isso faz uma diferença muito grande na sua casa. Aquilo que você deixa entrar na sua casa. Eu tenho certeza que Abraão saiu deixar entrar a adoração, deixar entrar a presença de Deus, e Deus começou a fazer maravilhas e preparar aquela família para um próximo nível, para uma próxima etapa que viria pela frente. Ele foi lá. Quando ele foi sacrificar o seu filho, a Bíblia diz para a gente que quando ele ergueu, Jesus Cristo aparece para ele e fala assim: Abraão, pai de muitas nações, 2 vezes, pai de muitas nações, não faça nenhum mal ao menino. Eu pergunto para você, Abraão sacrificou Isaac? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz para a gente em Hebreus capítulo 11, que ele levou o seu filho lá, porque ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitar o menino. E Deus não havia ressuscitado ninguém até aquele momento. Deus se revelou para ele como Deus que ressuscita os mortos, Deus da vida. E ele vai e leva aquele menino lá, porque ele sabia, nós vamos adorar e nós vamos voltar, porque eu vou fazer o sacrifício. Ele já fez o sacrifício no seu próprio coração. Ele falou, nós vamos voltar, porque o Deus que eu sirvo é capaz de ressuscitar sonhos. Queridos, por quê? Por quê? Nosso coração tenta ser roubado. Por quê tenta ser roubado? Porque o inimigo não quer que a gente coloque Deus à frente de todas as coisas na nossa vida. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante aqui, e eu encerro com essa palavra. Você conhece a lei das primícias? Já ouviu falar na lei das primícias? A lei das primícias são leis eternas, é uma lei eterna. É uma lei do antigo que se repete no novo. Tem coisas que aconteceram no velho que não se repetem no novo. Dos 10 mandamentos que nós temos na Bíblia, 9 se repetem no novo. Só um que não se repete. Qual que é? Mandamento sobre o sábado. Por que o mandamento do sábado a gente não guarda o sábado aqui? Por quê? Porque eles se reúnem no domingo. Sim, a igreja primitiva se reunia no domingo. Mas por que o mandamento não se repete no Novo Testamento? Porque o sábado não é um dia, uma pessoa, é Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele é o sábado. O sábado não é o 7º dia. O sábado quer dizer descanso. Jesus é o nosso descanso. Paulo diz em Colossenses que tudo que aconteceu, a sombra do que haveria de vir se concretizaria em Jesus. E ele fala sobre o sábado. E ele é o nosso sábado. Mas a lei das primícias acontece no Antigo e no Novo Testamento. Vou dizer para você que é a lei das primícias. A lei das primícias mostra que o primeiro lugar é inegociável. Ele é de quem, gente? Meu ou de Deus? Seu ou de Deus? De Deus. Desde Gênesis 4, Caim e Abel oferecem um sacrifício para o Senhor. Diz que Caim, passado algum tempo da colheita, ele oferece um sacrifício ao Senhor. O Senhor rejeita Caim e rejeita a sua oferta. Por quê? Deus não gostava da agricultura, do fruto da terra, gostava mais do churrasco? Não. Porque Caim falou o seguinte, primeiro eu, depois Deus. Deus falou, eu não quero. Eu não quero. Se o seu coração não for meu, eu não quero nem a oferta e nem o ofertante. Aí vem Abel. Abel oferece as primeiras crias, das partes gordas, as melhores partes. Assim que nasceu, ele já sacrificou para o Senhor. Primícias, é Deus em primeiro lugar. Abel falou assim, primeiro Deus,
depois eu. Lei das primícias. Deus aceitou Abel e a sua oferta. Aí chega lá em Josué, capítulo 6 e 7, fala sobre o povo de Israel diante das muralhas de Jericó. O que Deus fala para o povo? Olha, vocês podem, eu vou derrubar as muralhas, vocês podem pegar e saquear tudo que está lá, mas não vai pegar nada para vocês. Tudo que vai ser daquela cidade, vocês não vão ficar com despojos de guerra nenhuma. Tudo vai ser consagrado para mim, diz o Senhor. Por que Deus fez esse negócio? Podia deixar para o povo lá, é natural, o exército invade lá, os despojos de guerra a gente divide, né? Por que Deus falou, olha, vocês não podem, Jericó não, Jericó tudo é meu, porque Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada, as primícias são minhas. Aí vai Acã e pega lá e já viu a confusão que deu, né? Já viu a confusão. Aí chega Abraão aqui para a gente. Fica de pé em nome de Jesus, irmão. A equipe pode se preparar, por favor. Chega aqui em Abraão. Qual que foi a promessa que Deus fez a Abraão, gente? Qual que foi a promessa, gente? Me ajuda aí. A partir de você eu vou abençoar quantas famílias na terra? Quantas, gente? Todas. A partir de quem? Da sua descendência. Qual que era a descendência dele? Isaac. Isaac era a descendência dele. A partir de Isaac. Olha para cá, irmão. Aí Deus fala assim: me dá o Isaac. Dá para mim Isaac. Por que Deus pediu Isaac? Se Deus quer abençoar todas as famílias da terra, o primeiro é meu. Em Romanos, no capítulo 11, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: se a santa parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se você, e a promessa que eu tenho para a sua vida é a partir de você, da sua família, abençoar todas as famílias da terra. A lei das primícias é o seguinte: quando eu consagro a primeira parte para o Senhor, Ele abençoa todo o restante. Quando você tira o dízimo do Senhor, em primeiro lugar, antes de pagar as contas, antes de pagar a escola, antes de pagar o carnê, antes de comprar o salgado. Você faz isso? Eu aprendi a fazer. Mudou a minha vida. Mudou. Minha igreja está fazendo também. Antes de qualquer coisa. Começou o dia, eu falo, não falo com a minha esposa, eu falo com Deus primeiro. Deus quer as primícias de tudo na nossa vida. Quando você consagra a primeira parte, todo o restante é abençoado. Dá o teu Isaac aí. Você não quer abençoar só dos seus filhos? Você não quer abençoar sua descendência? Entrega o teu Isaac. Entrega. Ele entregou. Agora sim. Agora eu sei que você teme ao Senhor. O que aconteceu? O próprio Jesus renova para ele. Olha, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, eu o abençoarei. Farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Porque você me obedeceu. Aleluia. Eu pergunto, e você nessa noite? O Senhor quer o seu coração. O Senhor não queria Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Abraão, quero saber se o seu coração, mesmo diante da promessa que você recebeu, se eu ainda sou o único dono dele. Querido, você está disposto nessa noite a sacrificar o seu Isaac, seus sonhos, seus projetos, quantas coisas que Deus colocou diante de você, e consagrar o seu coração e da sua família para o Senhor nessa noite, amém? Quem aqui está disposto a sacrificar
o seu Isaac. Aí você pergunta assim, poxa pastor, mas o que vai acontecer se eu sacrificar o meu Isaac, ou os meus Isaques? Será que Deus vai falar para você? E o que eu falo também para você nessa noite, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá e abençoará você e a sua família, muito além do que você imaginou. Amém, querido? Feche seus olhos, fale com o Senhor agora. O Senhor está... A Bíblia diz que Ele passeia no meio da igreja, diz em Apocalipse. E a Bíblia diz também que Ele passeia no meio da igreja, sondando mentes e corações. O Senhor está sondando o seu coração agora, o coração da sua família. O Senhor está convidando famílias nessa noite, está convidando adolescentes, jovens, adultos, a sacrificar os seus Isaques e dizer, Senhor, o meu coração e o da minha família pertencem ao Senhor. Ah, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que Deus vai te levar para um outro nível. Deus vai começar a trabalhar na sua família. Ah, você me deu o teu coração. Seu coração é meu, está comigo. Está comigo, eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a prover. Eu vou começar, irmão, a levar você a lugares e a viver experiências que você nunca viveu. Tudo porque você sacrificou as outras coisas. Entregou o seu coração para mim. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Quantos aqui nessa noite estão dando essa resposta para o Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aqui disposto a sacrificar os Isaques da minha vida e da minha família, e a dizer, o meu coração é consagrado ao único Senhor, que é o Senhor Deus. Levanta a sua mão assim bem alto, dizendo, Senhor, eu quero consagrar a minha família para o Senhor, eu quero consagrar o meu coração ao Senhor, eu quero consagrar, mas a consagração vem a partir de um sacrifício. Sacrifica os seus Isaques, sacrifica. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente quando a gente canta essa canção, Jeová Jirê. Sai do seu lugar, vem com a sua família aqui na frente, vem aqui sacrificar, demonstra o que você acabou de decidir agora aí no seu lugar. Vem aqui na frente. Fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Os intercessores, vem orar pelas famílias aqui nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar por famílias. Esconderijo. Seu futuro depende disso, irmão. O futuro da sua família depende da entrega de hoje. Entrega os seus Isaques. Quais são os Isaques que estão roubando o lugar de Deus? Não tema. Não tema. Eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Entrega e confia. Eu não me irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga. Haja que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Intercessores aqui na frente orando, irmão. Os intercessores aqui na frente orando. Eu não vivo do que vejo, Não viva do que veio. vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Receba corações nessa noite, Não amado. me queima, Receba o coração dessas famílias nessa noite. mas não vou Deus, afundar. receba o sacrifício dos Isaques nessa Pois noite. estás comigo, Sonhos sacrificados, não estou trabalhos, sentimentos, guardado. relacionamentos, Senhor. Esconderijo, O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor proverá o melhor. Aleluia. eu me fuguei, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Eu não Jeová Jireh. Jeová Jireh.
Comece a orar pela sua família agora. Comece a orar pela sua casa. Vai agora com sua mente, com seu coração lá na sua casa agora. Vai lá. Alcança a sua casa. Consagra a sua casa, cada cômodo da sua casa. Consagra, irmão. Peça para que a presença do Senhor esteja lá. Talvez alguma coisa lá na sua casa está roubando o coração de Deus. Talvez seja aquela série, está roubando o lugar da leitura bíblica, da oração. Talvez seja as preocupações, como a palavra do semeador diz. As preocupações dessa vida, as aflições, as tempestades, está roubando o seu coração, está tomando o coração de Deus. Assuma um compromisso com o Senhor agora. Diga: Senhor, eu consagro o meu coração ao Senhor, como o único dono do meu coração. O único dono é o Senhor. O único amor da minha vida é o Senhor. O Senhor não é um amor dentre outros amores. Não, Senhor, meu coração é totalmente teu, Senhor. Eu entendi que se meu coração não for totalmente teu, o Senhor não vai receber, Senhor. É inegociável. É inegociável. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, não negocio o meu coração. Uma família abençoadora, e a minha família é uma família abençoadora. O Senhor vai fazer da minha família uma família abençoadora, porque o meu coração é do Senhor. Aleluia. Ore para os filhos agora. Ore para que o coração dos seus filhos também se convertam ao Senhor. Sejam totalmente do Senhor. O inferno quer roubar o coração dos seus filhos. O inferno quer roubar o coração do marido, da esposa. O inferno quer roubar o coração da família, do projeto de Deus. Mas diga: eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus toda tentativa de Satanás de roubar o seu coração. Em nome de Jesus. Deus, nós entregamos aqui, Senhor, nessa noite, muito mais do que famílias, entregamos corações. Nós aprendemos que o Senhor não está de olho nos nossos ataques. O Senhor está de olho no nosso coração, Senhor. Se o nosso coração for seu, toda a nossa família vai ser sua. Ajuda-nos como marido, como esposa, como líder da nossa casa, a ensinar isso para os nossos filhos, como Abraão ensinou para Isaac, de modo, Senhor, que ele não venha questionar quando o Senhor, quando um pai falar, quando a mãe falar, Deus vai ver ali a voz de Deus. Deus nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, viver um novo tempo com o Senhor. Um novo tempo, Senhor, onde nós vamos demonstrar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas atividades da casa, Senhor, no tempo de busca ao Senhor, que o nosso coração é teu. E, Senhor, as primícias são tuas, Deus. E quando nós falamos primícias, o Senhor Jesus fala em Mateus 6,33, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças. Em segundo lugar, em terceiro lugar. Não tem segundo e terceiro. Só tem primeiro. Jesus não falou em segundo lugar. A gente entenda isso, Senhor. Não existe segundo e terceiro. Só existe primeiro. Onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Só tem um lugar. Que seja no teu altar, ó Pai. Consagramos essas famílias em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, viu? Pode tomar o seu assento, queridos. Agradeço ao pastor Jefferson por esta palavra que veio de Deus para o nosso coração. Esse tempo que o Senhor nos permitiu, a gente entender o que a gente precisa entregar totalmente ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família.